eu tinha muita azia. Eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha muita azia. E eu crucificava o café, que eu era apaixonado pelo café. E aí, conversando com um amigo meu, não sei se vocês conhecem o Dr. Rafael Kinak, que é médico. Sim. Amigo meu. Kinak chegou pra mim e falou assim, ele é um cara assim, ele detesta glúten, detesta. E ele falou, Renato, eu já li muito sobre o glúten. Ele é um cara muito técnico, igual vocês, de ler artigo. Ele falou assim, reduz, ele falou assim, não estou falando para você cortar, reduz as suas fontes de glúten. Porque eu era um cara que comia pão integral, macarrão, comia tudo. Aí eu deixei como minha fonte de glúten só aveia. Reduziu demais a minha azia. Aí a Ângela Borges, mesmo problema. Falei, Ângela, reduz o glúten. Ela reduziu o glúten, ela parou até de tomar medicamentos para o estômago. Vocês acreditam que o glúten ele é uma proteína inflamatória e que, tirando o celíaco, óbvio, ela é uma proteína assim chata na questão de digestão, é uma proteína chata? Ou, coincidentemente, isso foi uma individualidade biológica minha e da Ângela? Então, existe, além da doença celíaca, existe o que a gente chama de intolerância ao glúten não celíaca, de pessoas que podem ter alguma intolerância ao glúten e apresentam alguns sintomas semelhantes à doença celíaca, mas não tem a doença autoimune, né? Não, ou seja, o intestino ele não vai ter aquela liberação de citocinas inflamatórias, enfim. Toda aquela reação, né? Porque assim, o nosso intestino, ele até vê o glúten, né, justamente pela digestibilidade, enfim, como se diz, como se fosse um invasor, inimigo, né? Só que ele dá conta disso no geral. Mas ele vê. Ele vê, mas ele dá conta. Então, isso quem fala são especialistas em doença celíaca. O corpo, ele dá conta. Pode ser que nessas situações aí, pela quantidade, excesso... Porque a gente come muito, né? Tem isso também, né? Quando eu vou comer pão, eu como 12 fatias. Mas de forma geral, não existe assim uma base científica sólida para recomendar a tirada de glúten nas pessoas saudáveis, né? Tá, legal. Isso é bom, importante saber. O que a gente percebe, por exemplo, a esposa, a Dudu, ela realmente tem esse problema de fermentação. Ela não é celíaca, mas como o Dudu falou, ela tem pequenas reações ao alimento. Então, quem? A Drusila, minha esposa. A Dru. Tipo, ela não pode comer pão integral, pão francês, tipo, de dias seguidos. E o que eu percebo o trigo fermentado parece que agrava um pouco mais do que outro trigo que não foi fermentado. Por exemplo, o macarrão, tem gente que responde mais a essa fermentação do que às vezes com tipo um alimento que tenha glúten, mas não seja fermentado, não seja assado. Não adicionou fermento mesmo. Exato. Então o pão e o macarrão pode gerar mais azia do que outros alimentos que tenham trigo, mas não são a mesma preparação. Como, por exemplo, a aveia. Isso. A aveia, na verdade, ela é não que ela seja fonte de glúten, ela tem uma contaminação. Ah, é? É pequena quantidade, né? É pequena a quantidade de glúten na aveia? Mas pelo local que ela é beneficiada, por ter outros cereais junto, ela tem essa agregação do glúten. Então é glúten por arraste, a gente usa assim na indústria, né? É porque usa o mesmo equipamento e o glúten gruda tão fácil assim? É o silo, né? Você tem o silo, você tem ali o armazenamento. Então aí você tem o celíaco que compra aveia que é beneficiada só no galpão da aveia. Aí ela não tem glúten. Entendi. Mas aqui no Brasil você vai ter que procurar muito bem esse tipo de alimento. É para a população mais específica mesmo.